Bom dia, gente. Nós estamos gravando mais um vídeo do curso à distância de matemática da UFPA e a gente vai continuar falando da aula 13, que é soma de subespaços, tá certo? Bom, nos vídeos anteriores a gente mostrou como encontrar a soma de dois subespaços e a interseção de dois subespaços. Nesse vídeo, a gente está interessado em encontrar, de mostrar para vocês a base e a dimensão, né, da soma e da interseção de dois subespaços. É isso que a gente vai trabalhar hoje, mostrar um método prático que está no livro de vocês de como encontrar a base da soma de dois subespaços, tá bom? Bom, então, para trabalhar isso, vamos utilizar um exemplo, considerando o IV, né, dois subespaços do R3, que é um espaço vetorial, tal que se U ele é desta forma, x, y, z pertencente ao R3 tal, que tem uma restrição, que o x ele é igual a zero, e o V, aqui no caso, ele é representado pelo conjunto de vetores que geram ele, que no caso aqui é 1, 2, 0 e 3, 1, 2. E aí pede para determinar a base e a dimensão de U mais V e de U interseção V. Bom, então a gente vai começar descobrindo aqui a base de U mais V, certo? Só que é o seguinte, para encontrar a base de U mais V, ou seja, encontrar a base da soma de dois subespaços, a gente precisa da base de U e da base de V. Se a gente não souber quem é a base desses dois, a gente não vai conseguir encontrar a base da soma, tá certo? Então, olha só. Para isso, então, a gente vai ter que encontrar quem é a base de U e quem é a base de V. Bom, então vamos lá, né? Para encontrar a base de U mais V, precisamos ter a base de U e a base de V. Tá? Não só para encontrar a base de U mais V, mas também para encontrar a base da interseção, a gente precisa saber quem são as bases de U e de V. Então, nesse processo, para encontrar tanto a soma quanto a interseção, a gente vai precisar das bases de cada um dos subespaços. Então, toda vez que vocês forem precisar encontrar a base e a dimensão, no caso, né, da soma ou da interseção, vocês precisam saber quem é a base de cada um deles. Então, toda vez vocês vão ter que fazer esse processo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então aqui vamos então encontrar a base de U, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui para U é quem são os vetores que geram U, né? Quem são o conjunto de vetores que vão gerar esse subespaço U, que ele não é representado dessa forma. Então, vejam aqui que todo elemento que pertence, vamos chamar aqui de S, que pertence a U, ele é da forma ele é da forma 0, Y, Z. Por que 0, Y, Z? Porque aqui em U tem uma restrição, né? Vejam que todo elemento que pertence a U, ele é da forma X, Y, Z pertencente ao R3, sendo que esse X, ó, ele é igual a 0. Então, no lugar do X, a gente substitui por 0. Foi isso que a gente acabou de fazer aqui. E aí a gente vai encontrar esses vetores, ó, reescrevendo, né, essa terna. De que forma a gente vai reescrever? Colocando em evidência o Y e o Z para descobrir que vetores estão por trás dessa terna aqui. Então, vamos colocar o Y em evidência, vai ficar 0, 1, 0. E o Z em evidência fica 0, 0, 1. Por que fica isso? Ó? Quando eu coloco o Y em evidência, aqui não tem nada, é o 0, né? Aqui tem um Y e aqui não tem Y. Aqui é a mesma coisa com Z, ó. Aqui não tem Z, aqui não tem Z, mas aqui tem Z, então é representado por 1. Veja se a gente fizer a soma volta para a terna original. Então, a gente acaba de descobrir, então, que esse U', que eu vou chamar, que é formado por 0, 1, 0 e 0, 0, 1, é o conjunto de vetores que geram, né? O linha, então, gera U. O que mais que falta para a gente descobrir para descobrir, né, quem é a base de U? Bom, a gente já descobriu quem é o conjunto de vetores, agora a gente tem que testar se esse U' ele é linearmente independente, tá? Então vamos verificar. U' é li, né? A próxima coisa para verificar
se isso vai ser base. Então, para descobrir, deixa eu fazer aqui, ó, C1 vezes 0, 1, 0. Né? Verificar se essa equação vetorial formada pelo conjunto de vetores que geram U, né? Ela tem uma única solução. Qual solução é essa? Que solução é essa? É que C1 e C2 tem que ter uma única solução que é zero, né? Nesse caso aqui, essa equação vetorial tem que ser igual a zero, mas nesse caso desse zero aqui, ele é representado pelo zero, pelo elemento nulo que pertence ao R3, que nesse caso é representado por 0, 0, 0, tá? Então aqui organizando, então isso aqui vai ficar, ó, C1 vezes 0 é 0, mais C2 vezes 0 também 0, C1 vezes 1, C1, mais C2 vezes 0 vai dar 0, então fica só C1 aqui. C1 vezes 0 é 0, mais C2 vezes 1 vai dar só C2 aqui. Isso tem que ser igual a 0, 0, 0. Para que essa igualdade aqui seja verdadeira, então a gente tem que ter, ó, o 0 é igual a 0, já tem a primeira parte. A gente tem que ter que este componente tem que ser igual a este, então C1 tem que ser igual a 0. E esse componente tem que ser igual a este, C2 tem que ser igual a 0. Então, veja que só tem uma única solução para essa equação vetorial, que é C1 e C2 ser igual a 0. Né? Quando acontece isso, então, isso implica então, que o linha é linearmente independente. Bom, como a gente viu que o linha, por aqui, a gente viu que ele gera U e ele é linearmente independente, então, o linha é base de U. Tá? Vejam quantos vetores tem dentro dessa base de U. Como tem 2 vetores, então, se tem 2 vetores, então a dimensão de U é igual a 2. Tá? Tá bom? Bom, já sabemos então a base de U, agora a gente vai verificar quem é a base de V, tá? Base de V. Tá bom? Então vamos lá descobrir quem é a base de V. Bom, a gente tem aqui que V, ele já dá aqui que V, ele é representado pelo conjunto de vetores que geram ele, né? 1, 2, 0 e 3, 1, 2. Então, nesse caso, para V, a gente já sabe então que esse aqui é o conjunto que gera V. Então a gente não precisa fazer essa etapa aqui, a gente já sabe quem é que gera V. A gente só precisa verificar se de fato isso aqui é linearmente independente. É a única coisa que falta a gente verificar, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, vamos verificar se esse conjunto aqui, 1, 2, 0, 3, 1, 2, é linearmente independente, tá? Se for linearmente independente, então de fato esse conjunto aqui é a base de V. Se não for linearmente independente, o que a gente vai fazer? Vai verificar, vai escalonar e verificar um outro conjunto de vetores que está dentro deste daqui, que é linearmente independente, tá? Mas vamos checar primeiro aqui. Para isso a gente tem que verificar essa equação vetorial C1 vezes 1, 2, 0, mais C2 vezes 3, 1, 2, é igual a 0, 0, 0. Tudo bem até aí? Tá? Bom, para saber se isso aqui é linearmente independente, de novo a gente tem que ter uma única solução, que é C1 e C2 serem iguais a 0. Deixa eu fazer aqui, ó, organizando, vai ficar aqui. C1 vezes 1 é C1, mais C2 vezes 3, mais 3C2. C1 vezes 2, 2C1, mais C2 vezes 1, C2. C1 vezes 0 é 0, mais C2 vezes 2, 2C2. Isso tem que ser igual a 0, 0, 0. Bom, para que essa igualdade seja verdadeira, a gente tem que ter o quê? Que esse componente tem que ser igual a este, então C1 mais 3C2 tem que ser igual a 0. Ainda, para que isso seja verdade, este componente tem que ser igual a este, então 2C1 mais C2 tem que ser igual a 0 e este daqui tem que ser igual a este, então 2C2 tem que ser igual a 0. Bom, daqui, olha, a gente já tem que C2 é igual a 0, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Vai substituir C2 em uma dessas aqui, né? Fazendo C2 igual a 0 em
C1 mais 3C2 igual a zero, a gente vai ter então, substituindo aqui, vai ficar que C1 é igual a zero. Tá? E aí, para checar, a gente substituir esses dois valores aqui, a gente vai ter que de fato o zero vai ser igual a zero, então isso aqui de fato é a solução dessa equação vetorial. Então, olha só, como a gente teve uma única solução para C1 e C2, que foi somente a solução zero, né? Então significa que esse conjunto, então, 1, 2, 0 e 3, 1, 2, além de gerar V, é de fato LI. Então, como ele gera V e é LI, então isso implica então que é base de V. Tá? Vejam, quantos elementos tem dentro, quantos vetores tem dentro da base de V? Tem 2. Se tem 2 vetores, então a dimensão de V é igual a 2. Tá certo? Bom, então a gente encontrou quem é a base de U, encontrou quem é a base de V, e aí sim agora a gente vai encontrar quem é a base de U mais V. Tá? Vamos guardar essas informações para a gente poder encontrar a base de U mais V. Bom, então a gente encontrou que a base de U é esta e a base de V é esta. Agora, como é que a gente faz para encontrar então a base de U mais V? Bom, o método prático é fazer dessa forma. Aqui a gente coloca, né, os elementos da base de U, tá? Vai construir uma matriz, vai colocar os elementos da base de U aqui, os elementos da base de V embaixo. Tá? Vai ficar uma única matriz, tá bom? Só para termo de organização mesmo, tá? Depois a gente exclui esses pontilhados aqui, só para a gente se organizar melhor, tá? Então, olha, em cima a gente, ou em cima ou embaixo, você escolhe o que você quiser. Você coloca aqui, olha, a base de U bem aqui em cima, então eu vou colocar aqui. Então, só os elementos da base de U, que no caso é 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Depois de ter feito isso, aí a gente coloca embaixo a base de V. Aí quem vai ser a base de V? 1, 2, 0, 3, 1, 2. Bom, então vai ficar um sistema, uma matriz, tá certo? Desta forma, e aí o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai escalonar. Depois que a gente escalonar, o resultado final dessa matriz vai ser a base de U mais V. A gente não vai precisar mais verificar se é independente, não. O que resultar desse escalonamento dessa matriz aqui vai dar a base de U mais V, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora, fazendo os processos que vocês conhecem de escalonamento, tudo bem? Então vamos lá. Bom, então para fazer o escalonamento dessa matriz, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente fez aqui, ó, foi trocar a linha 2 pela linha 3. Então bem aqui a gente vai trocar esta linha por esta, tá bom? Que está representado bem aqui, ó, foi trocado. Depois disso, qual foi o outro passo? Bom, o segundo passo foi trocar a linha 1 pela linha 2. Então bem aqui, ó, a gente vai trocar esta linha por esta, tá certo? Que está representado, tá? Trocando a linha 1 pela linha 2 vai ficar desta forma, tá ok? Depois disso, a gente vai trabalhar apenas com a linha 4. Então, a gente vai fazer aqui, ó, na linha 4, a gente vai fazer L4 menos 3 vezes o L1, para pegar, para justamente, ó, anular este elemento aqui, certo? Veja que a gente vai triangularizar isso bem aqui, ó. Tá? Isso bem aqui. O intuito da gente é fazer a triangularização, zerar esses elementos daqui, então por isso que a gente está fazendo esses passos, tá? Então, para anular esse 3, então a gente faz L4 menos 3 vezes o L1, certo? Depois disso, a gente vai fazer qual passo? Que é o quarto passo que eu estou chamando aqui, é ainda na linha 4, agora a gente quer anular esse elemento bem aqui. Então, para isso, a gente só pode trabalhar, ó, com a linha 2, porque trabalhando com a linha 2, a gente não mexe com esse elemento que a gente acabou de anular, tá? Aí vai ficar, então, fazendo L4 mais 5 vezes o L2, a gente tem, então, aqui 0, 0, e aqui vai ficar 1, 2, tá bom? E o último passo, ainda na linha 4, para anular justamente o 2, a gente só pode trabalhar, então, com a linha 3. Então, fazendo L4 menos 2 vezes o L3, a gente consegue anular. E aí, vejam, né, que a gente consegue fazer a triangularização,
a gente queria fazer no início, e os elementos que vão sobrar aqui, no caso, 1, 2, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, são os elementos da base de U mais V, certo? Então a gente acaba achando que aqui isso vai implicar que a base de U mais V vai ser quem? Vai ser composta pelos elementos 1, 2, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá ok? Então esses são os elementos da base de U mais V. Encontramos então a primeira coisa que a gente queria nesse nosso exercício, que era a base, tá? De U mais V. Bom, se a gente encontrou a base de U mais V, a gente também achou a dimensão, né? Vejam que a base de U mais V, ela tem 3 vetores, tá? Ela tem 3 vetores, então a dimensão de U mais V é igual a 3. Tá? E agora o que falta? Falta a gente encontrar então a base da interseção de U com V, né? É isso que falta a gente fazer agora. Bom, então vamos lá. Já tem aqui como a gente saber quantos vetores vão ter essa base, por quê? Porque já tem, a gente sabe quanto é a base de U, né? E a gente sabe então que a dimensão de U é igual a 2. A gente sabe também que, sabendo a base de V, a gente tem a dimensão de V e agora a gente tem a dimensão de U mais V. E aí a gente pode aplicar a proposição 3, que diz o quê? Que a dimensão da soma de U mais V mais a dimensão da interseção de U mais V, ela é igual a dimensão de U mais a dimensão de V. Bom, a gente já tem 3 componentes e falta encontrar a interseção, é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Então, eu vou escrever aqui a proposição 3, né? Ela diz o quê, né? Que a dimensão de U mais V mais a dimensão da interseção de U com V é igual a dimensão de U mais a dimensão de V. Então, tendo que a dimensão de U mais V a gente descobriu que é 3, mas a dimensão da interseção que a gente não sabe ainda quem é, tem que ser igual à dimensão de U, que é 2, mas a dimensão de V, que é 2 também. Então, a gente vai ter que a dimensão de U interseção V é igual a 4 menos 3, então a dimensão de U inter V é igual a 1. Então, a gente sabe o quê? Por aqui a gente já sabe que a base de U interseção V, ela tem que ter apenas um vetor. E aí, agora a gente vai atrás dessa base de U interseção V. Bom, então, para encontrar a base de U interseção V, a gente tem que saber o quê, né? Lembra, para que um elemento ele pertença à interseção, no caso a base, né? A base de U interseção V, esse W tem que pertencer à base de U e esse W tem que pertencer à base de V. Certo? Tem que pertencer às duas bases. Então, para isso, olha, se o W tem que pertencer à base de U, então isso vai implicar o quê? Vai implicar que esse W ele tem que ser escrito como combinação linear dos elementos de U, certo? Então, esse W vai ser igual a 1A vezes 0, 1, 0, mais B vezes 0, 0, 1. E, além disso, esse W também tem que ser escrito como combinação linear dos vetores da base de V. Então, ele tem que ser igual a 1C vezes 1, 2, 0, mais D vezes 3, 1, 2. Certo? Então, ele tem que ser igual a essas duas coisas. Bom, como ele tem que ser igual às duas coisas, então a gente pode igualar, olha, esta expressão, certo? Com essa. Então, igualando as duas expressões, o que a gente vai ter? Já organizando, fazendo os produtos e as somas, a gente vai ter aqui que A vezes 0 mais B vezes 0 vai ficar 0. A vezes 1 mais B vezes 0 vai ficar A. Certo? E A vezes 0 mais B vezes 1 vai ficar B. E aqui desse outro lado, C vezes 1 mais D vezes 3 vai ficar C mais 3D. Tá bom? C vezes 2 mais D vezes 1 vai ficar 2C mais D. E C vezes 0 mais D vezes 2 vai ficar 2
D. Tá? Então a gente tem essa igualdade dessas técnicas. Então, fazendo a igualdade aqui, para que isso aqui seja verdade, então o C mais 3D tem que ser igual a zero, tá? O 2C mais D tem que ser igual a A. E o 2D tem que ser igual a B. Tá bom? Então, vamos lá organizar isso, certo? Resolver esse sisteminha aqui. Tá bom? Para a gente poder encontrar, então, como é que é a base, né? Como é que é representado o elemento que pertence à base de U interseção V. Bom, então, olha, daqui, ó, a gente já tem aqui, ó, que o B ele é igual a 2D, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai achar quem é o A e quem é o B em função de C e D, tá bom? Bom, o B ele é igual a 2D, então a gente tem aqui, ó, de C mais 3D igual a zero, a gente tem então que esse C é igual a menos 3D, tá? Então eu vou substituindo esse C igual a menos 3D em 2C mais D igual a A. O que a gente vai ter então? A gente vai ter que 2 vezes menos 3D mais D vai ser igual a A. Então a gente vai ter aqui então menos 6 mais D vai ficar menos 5D vai ser igual a A. Então vejo aqui que o A vai ser igual a menos 5D e o B vai ser igual a 2D. Então fazendo isso, esse W, então, para que ele pertença à base de U inter V, ele tem que ser da forma, olhando para esse elemento primeiro aqui, que vai ser igual a menos 5D vezes 0, 1, 0, mais o B, que é igual a 2D, vezes 0, 0, 1. E isso aqui vai ser a mesma coisa, isso aqui vai ser igual também a C vezes 1, 2, 0, mais D vezes 3, 1, 2. Tá bom? Então, isso vai ser a mesma coisa. Então, eu vou olhar para cá, tá? Mas se você olhar para cá também, e se você escalonar isso daqui, você vai obter o mesmo resultado que esse que a gente vai ter agora, tá bom? Bom, então aqui esse W, ele vai ser igual. Organizando aqui vai ficar como? Vai ficar 0, né, menos 5D e 0, mais, aqui vai ficar 0, 0 e 2D, tá bom? Então, esse W, ele vai ser igual a 0 menos 5D e 2D, tá? Então, colocando em evidência esse D, ele vai ficar igual a 0 menos 5 e 2. Então, aqui a gente acaba encontrando quem é a base de U inter V. Isso aqui é igual a base de U interseção V, tá? Bom, se vocês estão com dúvida do porquê que eu fiz isso, vocês podem também olhar para cá, ó. Quando vocês fizerem isso aqui, vocês podem escalonar, tá? Vocês vão organizar aqui essa expressão, e aí vocês vão escalonar. Quando vocês escalonarem, vocês vão encontrar justamente esse elemento 0, menos 5 e 2 aí, tá bom? Então, gente, vejam, o método prático para encontrar a base de U mais V e a base de U interseção V, vocês sempre vão precisar encontrar antes a base de U e a base de V, sempre porque vocês vão precisar deles, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo, aí qualquer dúvida vocês podem colocar no nosso grupo do WhatsApp, tá? E também no YouTube, tá certo?